Ontem ainda havia declarações contraditórias quanto a se os Estados Unidos e o Irã estavam ou não conseguindo chegar a algum tipo de acordo. Agora, as declarações parecem convergir para a possibilidade de que um acordo aconteça entre hoje e amanhã. Se ele dura ou se não dura, ou se o regime iraniano vai continuar enrolando para pressionar o mercado de energia antes das eleições americanas que devem acontecer em novembro, as legislativas, é outra história. Aqui a gente tem o secretário de Estado Marco Rubio falando sobre isso hoje mais cedo. You know, there are ships moving through the straits. There's oil moving right now through the straits. So the straits are open. Nonetheless, I think that there's a conversation and a negotiation that we are involved in between Oman and Iran on how more ships can be able to go through there safely in the short term as we move towards these longer term talks about denuclearization. Bom, e aí veio Scott Bessent falando que isso não só estava prestes a acontecer, possivelmente ainda entre hoje e quarta-feira, mas também acrescentando que foi devido à ameaça dos Estados Unidos de realizar o seu maior ataque. Tô querendo. A palavra nuclear tá na boca por causa do Irã, tá? Mas não é nuclear, imagina. O maior ataque militar desde a Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente tem um trecho do secretário do Tesouro, Scott Bessent, hoje mais cedo na CNBC americana. Open the strait and move towards a more normalized position in this conflict. Aí está então. Isso acontece enquanto o Brent, que é o preço de referência do barril de petróleo, está com seu menor preço desde os pregões do início de julho, com a expectativa para que o estreito possa abrir e isso possa reduzir a pressão sobre os mercados de petróleo globais. Isso é o desejo não só do mundo todo por motivos óbvios de economia, mas também dos Estados Unidos, onde reduzir essa pressão seria crítico para Trump, que não só tem eleição no Brasil, vai ter uma nos Estados Unidos, vindo adiante no início de novembro, que pode definir se ele mantém ou não maioria no Congresso. Não se sabe os termos de o que seria um possível acordo envolvendo o Irã. O Wall Street Journal chegou a dar uma notícia de que o Irã exigiu o direito de coletar taxas de trânsito, continuar cobrando pedágio no Estreito de Hormuz, garantia contra novos ataques e o fim do bloqueio naval americano e alívio de sanções de petróleo. Então uma coisa muito parecida com o que já estava no memorando de entendimento que vigorava antes de ter essa renovação de tensões a partir de um ataque. O Irã atacou primeiro, em 7 de julho. É difícil, obviamente, saber o resultado. Enquanto existe a campanha de pressão dos Estados Unidos, contra os Estados Unidos, a análise comum é de que o Irã busca fazer essa campanha pressionando os mercados de petróleo até a eleição e também tem fatores como a própria desunião interna dentro do regime iraniano. Para dar 2 exemplos. Hoje, havia até a expectativa de uma renúncia do presidente iraniano Masoud Pezeshkian, que acabou não indo para frente, porque ele estaria privado, então, de contato com Mojtaba Khamenei, o líder supremo, e teve parlamentar iraniano falando em impeachment de Abbas Araghchi, que é o chanceler e o rosto do regime depois do início da guerra. Em meio a essas tensões e a esse ambiente caótico, eu quero reiterar uma informação que a gente já tinha noticiado antes. Ontem, aqui a gente tem uma reportagem do New York Post que detalhava que manifestantes estavam ansiosos para voltar às ruas e ainda sobre a possibilidade de estarem armados para, na próxima vez, não só levarem tiros, mas também trocarem tiros com as forças Basij e os paramilitares que realizaram a repressão. Para quem quiser conferir a reportagem completa, pode voltar ontem, quando eu entrei em detalhes sobre o assunto. Eu tinha a expectativa, infelizmente essa entrevista não aconteceu ontem, mas de conversar com o Mazi Ariani. Explicando, O Mazi Ariani, ele é jornalista na edição em persa do Epoch Times. O Epoch Times tem uma matriz em Nova York, nos Estados Unidos, com edições em uma diversidade de países. Aqui a gente tem essa startup focada em YouTube e newsletters, em e-mails, onde a gente carrega a marca no Brasil com muito orgulho. Mas é um jornal que tem subsidiárias mundo afora e o Mazi trabalha na edição, olha só que legal, em persa, que, claro, é o idioma falado no Irã, mas ela não opera no Irã por motivos óbvios de liberdade de imprensa. Opera, ao invés disso, no Canadá. Eu conversei com ele sobre o que as fontes dele, lá dentro do Irã, falam com ele a respeito de possibilidade de insurgência e também sobre essa desunião dentro do regime. Sem mais delongas, então, a gente vai prosseguir para ouvir a entrevista. Ela foi gravada mais ou menos 1h30 atrás. Eu conversei com ele em inglês, eu vou fazer a tradução simultânea e a gente vai colocar a entrevista na tela. Ela foi gravada em inglês, eu não falo persa e ele não fala português, por suposto. Então, chama a vinheta, Daniel, e eu vou traduzir a entrevista na sequência. Vamos lá. Mazi, muito obrigado por conversar conosco. O New York Post agora fala que pessoas dentro do Irã estão ansiosas para voltar a protestar.
isso está de acordo com o que você está ouvindo? Que informação você tem sobre isso e qual a sensação dentro do Irã? Ele responde: Oi, Marcos, obrigado por me receber de volta no programa. Eu não posso comentar sobre a fonte específica do New York Post, mas o que eu te digo é que é possível que alguns estejam esperando a situação apropriada para voltar ativa nos protestos. Desde o primeiríssimo dia dessa guerra, o presidente Trump disse que o povo iraniano deveria esperar um sinal. Ele disse que as pessoas esperassem, se protegessem, e quando o momento fosse seguro, elas poderiam voltar às ruas. Com o tempo, muitas pessoas, e especialmente desde que as negociações começaram, muitas pessoas perderam esperança e pensaram: ok, o presidente Trump nos abandonou ou mudou de ideia. Alguns dizem: não, isso é parte de um plano, e estão esperando para o sinal do presidente americano. Mas isso não é nada claro no momento, porque um dia parece que haver mais possibilidades de um acordo entre os dois, e então os ataques começam de novo. Algumas pessoas ainda têm esperança, algumas não têm. Eu pergunto, essa reportagem também diz que algumas pessoas até cogitavam uma insurgência armada e que tinham acesso a algumas armas. Do que você sabe, isso parece possível que protestos mais adiante possam ter algum tipo de insurgência armada dentro do Irã? Ele responde: é possível. E é como o presidente Trump mencionou muitas vezes. Ele disse que as pessoas saíram às ruas, mas receberam fogo aberto da polícia e da Guarda Revolucionária. E é por isso que não voltaram a se manifestar. E é por isso que ele não disse diretamente, mas indiretamente houve todas aquelas reportagens sobre os curdos no Iraque que poderiam vir para dentro do Irã e ajudar as pessoas a fazer uma revolução. Então parece que esse parecia ser o plano dos Estados Unidos e de Israel, de dar armas às pessoas. Há pessoas armadas dentro do Irã para se manifestar? Sim, é possível. E também existem as fronteiras, como os curdos, ou no leste, perto do Paquistão, é possível que haja grupos armados ali. Mas quanto a grupos treinados, clandestinos, que estão esperando para se preparar para uma revolução, é difícil confirmar isso. Entretanto, uma das figuras que está mais alto nos grupos de oposição, ele também está radicado aqui em Toronto comigo. E ele me falou, ele me disse que existem planos na oposição, que a oposição está trabalhando ativamente em um plano para a derrubada do regime. Agora, eles têm um plano. Eles têm até um plano público sobre qual seria a transição depois que o regime cair e como eles planejariam uma transição desde a queda do regime até um novo governo ou até uma nova eleição. Isso é um plano público, mas o que ele me disse era que existia um plano também sobre como derrubar o regime. Mas, claro, ele disse que ele não lhe daria mais detalhes. Ele disse que nenhum detalhe poderia ser público em qualquer momento, tanto pela segurança dos envolvidos quanto pelo sucesso do plano, que eles não queriam que o regime iraniano soubesse de detalhes em qualquer nível. E eu pergunto, então, além disso, o regime também parece ter poupado tempo e ficado empurrando com a barriga as negociações para tentar fazer com que os Estados Unidos se dessem concessões com os preços altos do petróleo e com as eleições se aproximando. Agora a gente viu o secretário de Estado Marco Rubio e o secretário do Tesouro Scott Bessent falando hoje que em algum momento, hoje ou amanhã, poderíamos ver o Hormuz se abrir ou algum tipo de acordo. Dá para acreditar nisso? O regime estaria tentando enrolar ou é para valer dessa vez? Ele responde, essa é uma boa pergunta. Eu posso pensar de dois cenários possíveis. Um é exatamente como você falou. Os remanescentes do regime poderiam estar unidos, tentando se decidir, não sabem o que fazer e estão tentando conseguir tempo, tentando fazer pressão econômica, tentando que com a pressão econômica e com a espera das eleições legislativas, que vão ser em alguns meses, esperando que o resultado possa mudar a favor do regime.
mesmo que não tenham clareza sobre seu objetivo. Isso pode ser um dos motivos para eles estarem o tempo inteiro esquentando e esfriando as negociações e lidando com o mercado de energia para aumentar a crise, para que países vizinhos e que a comunidade internacional pressionem os Estados Unidos para encerrar pacificamente o conflito. Outro cenário pode ser que seria devido ao conflito entre as diferentes facções dentro do próprio regime. Um grupo querendo muito fazer um acordo com os Estados Unidos, tentando manter a sua sobrevivência, tentando conseguir guardar o que sobrou do regime, e outro grupo querendo a guerra, pensando que estão vencendo e querem continuar a guerra. E eu pergunto, quando falamos de diferentes estados dentro do regime, o presidente Massoud Pezeshkian disse hoje que não iria renunciar. Então, por que ele renunciaria em primeiro lugar? Qual era a pressão que ia fazer com que ele renunciasse? E Masi responde, bem, supostamente ele não estaria feliz com o estado de coisas no Irã e com o regime. Desde que a guerra começou, por exemplo, e o líder supremo, quer dizer, o Ali Khamenei morreu, mas agora o filho, que é o novo líder supremo, ninguém viu ele. Ninguém ouviu sequer a voz dele. Ninguém viu vídeos dele. E como presidente, Pezeshkian não tem estado no comando desde que a guerra começou. Talvez não esteja envolvido no processo decisório como ele sente que deveria estar. Aparentemente, membros da Guarda Revolucionária quem estão no comando agora. Parece que ele estava tentando usar a sua renúncia como algum tipo de ferramenta para ter poder de barganha. Ele tentou várias vezes se encontrar com Mojtaba, com o Khamenei Jr., tentando encontrar com ele, conversar com ele, mas sempre houve negativas por parte dos assessores de Mojtaba. Mas depois de muitas vezes ameaçando sua renúncia, e essa sensação tão delicada, parece que houve uma situação onde ele finalmente conseguiu falar com Mojtaba. Tem reportagens, entretanto, falando que não foi em pessoa, não. Que ele foi levado para um lugar e que ele ficou do lado de um carro com um blackout, com os vidros embaçados. Ele ouviu uma voz similar à voz de Mojtaba e conversaram por alguns minutos, mas nunca viu Mojtaba, nunca viu o rosto dele. E aí, pediram que ele saísse do meio da conversa. Parece que isso chateou muito. Parece que estava até questionando se era Mojtaba mesmo ou se era alguma voz gerada por IA. Esse conflito, ou esse tipo de luta por poder, tem sido o motivo pelo qual ele estaria querendo sua renúncia. Mas agora ele falou que não vai renunciar. E o escritório de Mojtaba também negou tudo isso que agora está vindo a público nessas reportagens, negou todas as reportagens, falou que não eram verdade. Então é claro que na superfície o regime tem que mostrar que estão unidos, que não tem nenhum problema e que o conflito não existe internamente. E estão tentando mostrar que existe algum tipo de união. Eu perguntei para ele, então, além do caso Pezeshkian, estão falando em impeachment, hoje em dia, de Abbas Araghchi. Então, o quão dividido está o regime? Quais são as facções que existem nessa luta por poder? E ele responde, aparentemente, recentemente, e é claro, não dá para confirmar isso de forma independente, mas fontes dizem que membros da Guarda Revolucionária Islâmica estão agora mais unidos com a facção de Pezeshkian e de Ghalibaf, que são a favor de fazer um acordo com os Estados Unidos. Poderia ser devido aos novos ataques que aconteceram dos Estados Unidos e que estão tornando a situação mais complicada do que antes. Então parece haver algum tipo de união para tentar algum tipo de acordo nesse sentido. Mas existem facções dentro do regime que buscam a guerra e que creem que não deveria ter qualquer acordo com os Estados Unidos. Vou te dar um exemplo. Tem essa facção, como eu traduziria, seria
a linha dura da resistência, uma coisa desse tipo. E essa facção é liderada por Adliri, que é um ex-membro do gabinete presidencial do ex-presidente. Ele está liderando essa facção e eles estão empurrando a ideia de que sim, a guerra deveria acontecer e de que eles deveriam ter... E eles são uma facção que tem controle sobre a mídia estatal, então eles estão tentando fazer sua agenda progredir a partir da mídia estatal. Então existe, claro, uma luta de poder, mas como eu disse, há a questão das partes da Guarda Revolucionária e do governo que está negociando parecerem estar mais alinhadas agora a fazer um acordo com os Estados Unidos, porque sabem que não podem vencer a guerra. E eu agradeço, Mazi, muito obrigado por conversar conosco, e ele me agradece, obrigado por me receber no programa. A gente acabou de conferir minha entrevista, então, com Mazi Ariani, jornalista iraniano com fontes dentro do Irã, hoje radicado no Canadá.